As chuvas dos últimos dias, além das perdas e do rastro de destruição em todo o estado, elas acendem um alerta para o risco da leptospirose, que é transmitida pela água contaminada. No estado vizinho de Pernambuco, Recife registrou o aumento da doença. E esse é o assunto de hoje, da nossa pausa gostosa do café. Com a gente aqui ao vivo, no estúdio da TV Pajuçara, o médico infectologista Dr. Fernando Maia. Dr. Fernando, bom dia, bem-vindo, prazer recebê-lo aqui. A gente tem visto nos últimos dias essas cenas terríveis, em que, em alguns casos, inevitavelmente se toca nessa água contaminada. Qual é o risco de contaminação por leptospirose? Doutor, bom dia, bem-vindo mais uma vez. Bom dia, muito obrigado. O risco é alto, né? Quando você entra em contato diretamente, não só com a água da enchente em si, mas também com a lama que fica quando a água baixa, aquela lama úmida também pode transmitir. A leptospirose é uma doença causada por uma bactéria que é mantida na natureza principalmente pelos ratos. E os ratos eliminam essa bactéria através da urina. Sim. Então, quando a água da enchente entra em contato com a urina do rato, então a água fica contaminada, a bactéria pode sobreviver nessa água por semanas após esse evento, e as pessoas que entram em contato com a água ou com a lama após essa exposição correm o risco, então, de pegar leptospirose. Depois de quanto tempo? Tipo, agora a gente está tendo muita gente tendo contato com essa água. Após quanto tempo os primeiros sintomas começam a aparecer e que sintomas são esses? Os sintomas podem aparecer desde 1 ou 2 dias após o contato até 21 dias após o contato com a água. A maioria das pessoas desenvolve leptospirose entre 10 e 14 dias após o contato com a água ou com a lama da enchente. Os sintomas, inicialmente, a maioria dos pacientes são sintomas gerais. Febre, dor no corpo, dor de cabeça é o mais comum. Numa parte menor dos pacientes, mais ou menos 10%, é que podem desenvolver a forma grave da leptospirose. Então, além de febre, dor de cabeça, dor no corpo, que é o mais importante, a pessoa começa a ficar com a pele e os olhos amarelos, a chamada icterícia, e começa também a ter problema nos rins, então começa a urinar pouco, a urina muito escura, e pode ter sangramentos. A leptospirose continua matando. Continua matando, é uma doença potencialmente grave. Aproximadamente 10% das pessoas que têm contato com leptospirose podem desenvolver a forma grave e dessa forma grave tem um risco alto de morte, infelizmente. A gente está vendo aí nessas imagens que nossos repórteres da TV Pajuçara gravaram nesses últimos dias, são crianças, idosos, adultos tendo contato com essa água. Tanto faz ser criança, quanto idoso, quanto adulto, o risco de contaminação é grande e para a evolução para a forma grave independe da sua idade? Independe da idade. Agora, geralmente as crianças tendem a fazer formas mais graves porque as crianças ainda estão no processo de crescimento, ainda estão se expondo a esses agentes infecciosos, então é natural que a defesa ainda está menor. A defesa está menor, exatamente. Os adultos, como já tiveram contato outras vezes com outras bactérias e com a própria bactéria da leptospirose, essa bactéria tem muitos subtipos diferentes, muitos deles não chegam a causar doença nem detectável. Mas as pessoas que entram em contato desenvolvem imunidade. Isso a gente vai adquirindo no decorrer da vida. Por isso que as crianças muitas vezes fazem forma grave, assim como os idosos, porque já perderam a imunidade. Doutor, a gente está vendo aí, continua vendo essas imagens, de pessoas tendo só contato com a água. A gente está vendo aí essas imagens aí, ó, a água na perna, a água no joelho, mas a gente também tem imagens de pessoas que nadaram nessa água, ou seja, essa água teve contato com as vias respiratórias, com a boca, com o corpo inteiro, né? E risco é maior? Com certeza. Quanto maior o contato com a água, quanto maior a exposição, quanto mais tempo a pessoa fica exposta à água, maior o risco, com certeza. Então, nadar na água da enchente realmente é perigoso. E a bactéria geralmente aproveita pequenos cortes na pele para poder penetrar no organismo, mas não precisa necessariamente. Às vezes, se a pessoa ficar um tempo muito prolongado na água, a gente acaba ficando com a mão engilhada, né? Porque começa por causa do contato com a água, isso facilita o contato, a penetração da bactéria. Facilita a penetração da bactéria. Não teve jeito. Tive contato com a água porque minha casa foi alagada, a enchente invadiu a minha rua. Eu, para sair de casa, tive que passar. O que é que eu devo fazer agora? Pronto, a primeira providência, assim que for possível, toma um banho, lava a pele com água e sabão. Porque essa medida simples do dia a dia ajuda a evitar muitos casos, porque lava tudo e tira a bactéria que está por cima. Após esse primeiro contato? Após o contato com a água, você toma um banho, lava bem, isso já ajuda bastante a minimizar esse risco.
E é muito importante que, se até 28 dias, 21, 28 dias até, a pessoa começou, depois do contato com a água ou com a lama, a pessoa começou a ter febre, dor no corpo, dor de cabeça, é importante procurar o serviço de saúde o mais rápido possível, procure o seu médico e informe que teve esse contato com a água da enchente para que a gente possa fazer a relação entre uma coisa e outra e iniciar o tratamento. Existe tratamento específico para a leptospirose, é uma doença que pode ser tratável com antibióticos e muitas vezes a gente tratando essa infecção de forma precoce, a gente consegue evitar que ela se transforme na forma grave. Então é muito importante esse contato com o serviço de saúde. O Hospital Escola Elvio Alto ainda é o hospital referência para o tratamento desse tipo de doença? A gente lá recebe os pacientes que são encaminhados para internamento. Então, o primeiro atendimento dessas pessoas deve ser na rede básica de saúde. Ou seja, nas UPAs, no posto de saúde, na UPA, no mini pronto-socorro. Na sua casa. Isso, exatamente. E a grande maioria dos casos vai se resolver lá mesmo, não vai precisar encaminhar. Agora, aqueles quadros mais graves, que precisam de uma atenção mais especial, e principalmente aqueles pacientes que precisam de internamento, que são geralmente esses pacientes que fazem forma grave, devem ser encaminhados para o Hospital Escola Elvio Alto e a gente está preparado para receber esses pacientes lá. Então, deixar claro isso, que ninguém vai lá, não é um hospital a porta aberta, no Hospital Elvio Alto, eu tive contato com a água e quero alguma coisa, não. Você primeiro procura por saúde, a UPA perto da sua casa, para poder então, se for a forma grave, ser encaminhado para lá. É assim que funciona. É assim que funciona. A gente lá não está mais funcionando como porta aberta para todos os casos. A gente lá é porta aberta para acidentes por animais peçonhentos, picado de escorpião, picado de cobra, a gente recebe sem encaminhamento. E profissionais de saúde que sofreram um acidente ocupacional. Você está no hospital, furou o dedo. Então, como precisa ser um atendimento imediato, esse pode procurar diretamente o hospital. Outros casos? Outros casos não. Outros casos você dá entrada no sistema pela UPA, pelo mini pronto-socorro ou pelo seu posto de saúde e o médico encaminha para lá, a gente recebe com encaminhamento. A gente vem falando desde sexta-feira sobre essas chuvas, alagamentos, não só em Maceió, mas também no interior. Começou essa história, na verdade, no interior, União dos Palmares, São Miguel, Murici, Rio Largo. E agora, no fim de semana, do sábado, no domingo em diante, Maceió, com muita gravidade. Quando essas pessoas começarem a sentir os sintomas, você acha que deve ser quando? Deve ser só a partir da próxima semana? Você falou algo em torno de 7, mas esse sintoma pode não surgir com 7 nem com 10, surgir até no 21º dia. Isso. Exatamente. Uma pequena parte dos pacientes começa a apresentar os sintomas logo de imediato após o contato. Com 24, 48 horas já começa. Mas eles são uma minoria. A grande maioria dos pacientes vai apresentar sintomas de leptospirose entre 7 e 14 dias. Esse é o período que a gente espera que apareçam os pacientes que se contaminaram na enchente. E também vão aparecer alguns mais tardios que vão aparecer até 28 dias. Você acha que semana que vem deve aumentar essa busca por esse tipo de atendimento? Exatamente. O esperado é isso, que na próxima semana provavelmente esse número de casos deve aumentar por causa desse período de incubação da doença que é o mais comum. Para a gente fechar nossa pausa aqui do café, qual seria o recado que o senhor passaria para quem está nos assistindo agora, teve contato com a água, ou vai visitar um parente que tem a casa com aquela situação, ou quem teve a casa e a água já baixou, deve lavar, de que forma esse cômodo, ou o quarto, ou a sala, ou a casa inteira, para tentar tirar lá esse rastro da urina do rato, essa bactéria da leptospirose? Em princípio, é lavar com água e sabão, detergente comum. Se quiser, pode passar água sanitária no chão, muita gente usa isso, mas não precisa necessariamente. Se você lavar bem lavadinho com água e sabão, é importante. Se você vai entrar em contato com a água, se você puder evitar, é o ideal. Se você, por exemplo, não tem como não passar pela lama, por exemplo, usa um sapato fechado, usa uma bota, para evitar o máximo possível o contato da pele com a lama. Se mesmo assim você teve esse contato, você não conseguiu evitar, assim for o mais rápido possível, você lava a pele com água e sabão, que isso já ajuda a evitar bastante esses quadros. Doutor Fernando, muito obrigado mais uma vez e até a próxima, né? Infelizmente a gente continua falando desses problemas e assuntos que, vez ou outra, voltam, né? E a gente precisa desse amparo técnico do senhor, dessa resposta tão especial. E falando para quem nos acompanha, não só em Maceió, mas em todo o estado, sobre esse assunto que, infelizmente, vai vir à tona nos próximos dias, que são essas histórias aí dos casos da leptospirose em Maceió e em todo o estado. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Bom dia, bom trabalho.